Será que eu ainda sei fazer isto? Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Eu estou tão entusiasmada por estar finalmente a gravar este primeiro episódio do nosso podcast. Há muito tempo que eu queria tirar este projeto da gaveta, há muito tempo que eu estava a procrastinar. Quem não sabe, provavelmente vai surpreender-se com esta informação, mas eu sou uma procrastinadora nata. Há muito tempo que eu andava a querer trazer-vos conteúdo diferente, um conteúdo onde eu pudesse, um lugar onde eu pudesse trazer reflexões, pudesse trazer ideias, um pouquinho de humor também e ser mais a Inês da vida pessoal e não só a Inês da vida profissional. E eu quero muito que este podcast seja exatamente esse espaço onde nós podemos refletir sobre a vida alheia, que em boa verdade também reflete muitas vezes a nossa própria vida, e no fundo responder às vossas questões de uma forma mais informal e divertida. Esse será o grande objetivo. Mas antes de começar aqui no tema de hoje, eu queria dizer-vos que vou deixar na descrição do podcast um link onde vocês poderão colocar questões anónimas ou até deixar confissões sobre a vossa vida, para que eu possa trazer para o podcast e comentar essas mesmas questões ou confissões à luz da psicologia e do que nos dizem os estudos, obviamente. Portanto, a ideia é que em episódios seguintes eu possa trazer histórias reais, vossas, e ajudar-vos da melhor forma que conseguir. E refletir, obviamente, sobre eles e, quem sabe, até ajudar-vos a resolver as vossas dificuldades ou ficarem mais próximos disso. Esse será o objetivo. Feitas as recomendações, passemos para a reflexão de hoje. O episódio de hoje vai ser sobre o que nunca ninguém te contou sobre os casais felizes. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que muito daquilo que nós sabemos sobre relacionamentos, nós sabemos porque alguém nos ensinou. Nem sempre por palavras, mas também por atos ou omissões. Isto é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes. E esses ensinamentos, que são muitas vezes passados de geração para geração, são a nossa herança geracional relacionada com os relacionamentos, acabam por minar a forma como vemos as relações e muitas vezes até fazem com que carreguemos connosco crenças e mitos sobre elas que em nada ajudam a nossa vida social, na verdade. Por exemplo, ainda antes de nós termos uma relação, nós já estamos a ser bombardeados com a ideia de que só uma relação nos fará felizes e que sem ela a nossa vida não tem valor, sem ela não somos assim tão especiais e estamos efetivamente vazios. Eu não sei se vocês passaram por isto, mas eu lembro-me da quantidade de vezes que isto me era questionado, principalmente em ajuntamentos de família, que é um clássico, e vêm os tios todos e perguntam: "Então, já tens namorado? Então, como vai a tua vida amorosa?" E eu lembro-me de como isso me fazia sentir como se a única coisa que me desse efetivamente importância e valor fosse a minha vida romântica. E isso pode trazer muitas vezes uma sensação de vazio. Isto é particularmente perigoso porquê? Porque nos coloca numa posição de vulnerabilidade e dependência e muitas vezes também depressão e comparação, e que nos faz acabar por querer uma relação, qualquer relação, na verdade, só para dizer que temos uma. Isto nem sempre é consciente, muitas vezes nós não temos consciência disto, mas acontece quase como se. Acontece da mesma forma que acontece irmos ao supermercado cheios de fome. Eu costumo usar também esta analogia. Quando nós vamos ao supermercado cheios de fome, acabamos por fazer escolhas menos saudáveis para nós e menos interessantes do ponto de vista nutricional. Ou seja, são escolhas que vão satisfazer a nossa necessidade no imediato, que é a fome, mas não vão satisfazer as nossas necessidades reais e duradouras. No fundo, só aquelas que são as necessidades de validação e afeto social. O que me leva ao ponto seguinte, que é, se nós aprendemos que ter uma relação é tão importante socialmente, e por muito boa que a nossa relação atual seja dentro das nossas quatro paredes, a verdade é que nós estamos constantemente a esforçar-nos para que as pessoas à nossa volta gostem da pessoa com quem estamos e validem a nossa relação. Eu não sei, eu vou dar um minuto para vocês refletirem sobre isto. Eu não sei se vocês sentem esta pressão para não só ter uma relação, mas ter uma relação que seja socialmente aceite pelas pessoas que estão à vossa volta. Já pensaram sobre isto? Eu tenho refletido muito sobre a forma como nós falamos de uma relação quando estamos a conhecer alguém novo, que é ainda um potencial romântico, na verdade, e a forma como falamos de uma relação que já está estabelecida. Por exemplo, quando nós estamos a conhecer alguém, isto é algo que eu sentia imenso com as minhas amigas também, na minha vida pessoal, nós contamos tudo o que corre bem, tudo o que corre menos bem, os defeitos da pessoa, os pontos a melhorar. Portanto, é uma coisa que nós partilhamos com os nossos amigos. Nós rimos da diferença da pessoa,
pedimos opiniões, enfim. Mas quando uma relação se estabelece como séria e oficial, essas partilhas vão se tornando cada vez menos frequentes e eventualmente até deixam de existir. É quase como se nós queremos tanto que as pessoas à nossa volta gostem da pessoa com quem estamos, então nós sentimos que devemos sempre mostrar que somos o casal mais feliz e saudável que existe. E porquê é que isto é particularmente problemático também? Porque se nós estamos todos a fazer isto, se estamos todos a fazer o mesmo, então isto só nos leva a acreditar que os casais à nossa volta são sempre mais felizes do que nós. Porque nós temos acesso apenas ao palco desses mesmos casais, onde eles performam aquilo que eles querem mostrar, enquanto na nossa vida nós temos acesso ao backstage, aos bastidores. E é por isso que não é de admirar que nós nos sintamos tantas vezes a falhar na relação. Porque a verdade é que os bastidores, não só nas relações, mas também na vida, têm sempre mais cacos. Estão desarrumados, têm conversas por terminar, assuntos por arrumar, gavetas da tralha, onde nós não queremos mexer. É suposto, é normal. Na verdade, está a acontecer com todos os casais. Mas a verdade é que sentimos muitas vezes, vocês já sentiram isto nas vossas relações ou não? Que o palco dos outros parece sempre mais arrumadinho do que o nosso backstage. Às vezes, não só nas relações, mas também no trabalho, né? Aquilo que nós vemos, os sucessos do LinkedIn são sempre mais glamourosos do que o nosso esforço e trabalho ao longo da semana, porque nós temos acesso ao nosso backstage. Faz sentido isto? Vocês já sentiram isto nas vossas relações ou não? Mas deixem-me dizer-vos também outra coisa, que é o amor real, que é exatamente esta ideia que vos quero trazer. O amor real acontece nos bastidores, acontece nesse mesmo backstage. É nesse caos que a relação se sustenta. Obviamente, se for um caos habitável. E para ser habitável, é óbvio que não precisa de estar tudo arrumadinho. Só precisa de haver algum esforço e algum trabalho para que se possa, caminhar por entre as caixas por arrumar e respirar livremente. Ou seja, é suposto que nesse backstage as conversas difíceis aconteçam sim e a gaveta da tralha vá sendo destralhada aos pouquinhos sim, e que não seja obviamente doloroso ou impossível abrir essa gaveta, mas também que se vá dando valor a estas micro escolhas diárias. No fundo, esta forma como nós navegamos o backstage são as escolhas e as micro escolhas que nós fazemos diariamente. E essas coisas mais pequeninas são o que fazem verdadeiramente diferença quando falamos nas relações felizes. E não aquilo que nós mostramos no palco. E não a nossa vontade de que os outros à nossa volta gostem da pessoa com quem estamos. No fundo, os bastidores do amor real são feitos de coisas pequeninas. E agora pergunto-vos, que coisas pequenas é que estão a sustentar a vossa relação, a tua relação? O que é que está a assegurar o vosso backstage? O que é que acontece nos bastidores dessa relação que precisa de ajuste? Que arestas é que tu precisas de limar? Já tinhas pensado nisto ou não? O que é que dirias? É que nós precisamos de eliminar esta ideia de, no fundo, esta ideia do felizes para sempre, que nos é também transmitida culturalmente, que nos ensinou que o amor é um destino e não um processo. Ou seja, que nós estamos, nós temos que chegar ao amor imediatamente, tal como nós vemos o palco dos outros casais, o que vemos acontecer no palco dos outros casais, e não um processo chato e penoso como é o backstage. Se calhar não tão assim penoso. Também não é suposto que seja penoso. Mas percebem o que eu quero dizer ou não? Faz sentido? O que me leva ao ponto seguinte. Então, e se existirem coisas no backstage da minha relação que eu não consigo mesmo resolver? E é assim, vocês sabem que eu apregou muito que nós saibamos quais é que são os nossos negociáveis e inegociáveis, e é óbvio que eu continuo a acreditar que há coisas que são efetivamente importantes para nós e das quais nós não devemos abrir mão, sem dúvida alguma. Mas gostava de trazer também esta perspectiva que não existe ninguém no mundo, eu posso garantir-te, podes confiar, eu posso garantir-te, que não existe ninguém no mundo capaz de corresponder a todos os teus requisitos e necessidades. Não existe. E por muito que nos passem esta ideia de que a pessoa certa, o que quer que isso de pessoa certa signifique, é aquela que supre todas as nossas necessidades, ou seja, aquele famoso mito da metade da laranja, né? O texto da panela, a alma gêmea, duas estrelas que foram separadas e que vão se reencontrar na vida, enfim. Perdi-me, entretanto. Portanto, o que estava a dizer é, por muito que nos tenham passado esta ideia da pessoa certa, que é aquela que supre todas as nossas necessidades, a verdade é que há muitas necessidades que vamos ter que ser nós a suprimir. A suprimir não, a suprir, desculpa. Ou seja,
nós e outras pessoas na nossa vida, que possam assumir aqui uma forma de amor também, só que um amor não romântico, podem e devem suprir essas necessidades, corresponder a essas nossas necessidades. Os nossos amigos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, outras pessoas na nossa vida que sejam importantes para nós. E isto é algo que eu tenho muito presente na minha relação e que é abertamente conversado com o meu namorado. Há necessidades minhas que o meu namorado não consegue suprir e há necessidades dele que eu também não consigo suprir, não só porque temos horários de trabalho diferentes, temos alguns interesses diferentes, temos personalidades bastante diferentes também e está tudo certo com isso. E portanto, há coisas que eu não consigo fazer para suprir uma necessidade dele e ele não consegue fazer para suprir uma necessidade minha. E está tudo certo, porque há outras pessoas na nossa vida que podem fazer essas mesmas coisas connosco. Seja isso, ir dar uma corrida, ir ver o pôr do sol, fazer uma viagem, ir ver um filme sobre um tema que adoramos, enfim. E agora pergunto-vos a vocês: que coisas é que vocês já deixaram de fazer, ou que necessidades é que vocês têm que não estão a ser supridas e que vos deixa frustrados ou frustradas, porque a outra pessoa não faz convosco ou não consegue suprir, e vocês não estão a fazê-la sozinhos, nem com outras pessoas da vossa vida? Já pensaram sobre isto? Vamos dar um segundo para pensar sobre isto. É que esta ideia também corrompe esta ideia de hierarquia relacional que nos diz que a relação amorosa é a relação mais importante e especial da nossa vida. E atenção que, de facto, a relação amorosa é importante e especial na nossa vida, mas não precisa de ser sempre ou de estar sempre, em todos os momentos, à frente das outras relações. É isto que eu quero dizer com hierarquia relacional. E eu sei que nem sempre é fácil assimilar esta ideia, porque há muitas vezes, há muitas pessoas que ficam muito, estranham muito esta ideia, mas espero que vos faça sentido. Esta ideia de que há outras pessoas que em alguns momentos da nossa vida podem estar, outras relações podem estar à frente da nossa relação amorosa. Está tudo certo com isso? Faz sentido? Uma outra coisa que eu queria trazer também é que há muito esta ideia de que os casais felizes nunca têm dúvidas. Ou seja, os casais felizes não se perguntam: será que isto ainda faz sentido? O que é que vocês acham? É que é muito natural que numa relação existam dúvidas e eu queria trazer esta ideia porque acho que é mesmo importante normalizar a dúvida. É importante, se nós pensarmos, e não há nada mais humano, na verdade, e até saudável, do que a curiosidade e o questionamento sobre a nossa própria vida. Quando nós questionamos a relação, nós estamos a mostrar que nos importamos com aquilo que acontece na nossa vida e queremos ao nosso lado alguém que nos faça feliz e que nos faça sentido. Até me parece bastante bonito, na verdade. Eu acho bonito que a dúvida exista como reforço da escolha que nós fazemos para estar ali naquela relação. Ou seja, se eu tenho dúvida, eu questiono. Se eu questiono e chego à conclusão de que eu quero ficar aqui, pá, é bonito. Tem valor. Ou não? Eu acho que sim. E ao mesmo tempo também me parece natural, e isto é uma coisa que falo muito nas consultas também, é natural que o nosso cérebro faça exatamente aquilo que compete ao cérebro fazer, que é nada mais, nada menos do que pensar. Portanto, esse é o trabalho do cérebro, ele não tem outro trabalho, o problema não está no trabalho que ele tem, e sim nessa mesma dúvida em relação à importância daquilo que o cérebro faz ou não. Ou seja, o problema não está na dúvida, está no quanto nós valorizamos a dúvida e o pensamento em si. Porque a verdade é que um pensamento é só um pensamento. Somente. Da mesma forma, e agora trigger warning, vou falar de coisas que às vezes as pessoas não gostam muito, falar de fluidos. Da mesma forma que a nossa boca segrega saliva e o nosso fígado bilis e outros órgãos do nosso corpo segregam outras coisas, o nosso cérebro segrega pensamentos. É isso que ele faz. E está tudo certo com isso. Todos nós segregamos pensamentos, alguns têm algum valor e importância, outros não têm importância absolutamente nenhuma. E portanto também é importante enquadrar a dúvida naquilo que é um pensamento, que é apenas e só isso, um pensamento, e não um facto. Agora, é claro que a dúvida também surge muitas vezes de uma tensão que existe entre
segurança, conforto e estabilidade que temos na relação, ou assim se espera que exista, e novidade, mistério e adrenalina, que são muito boas de experienciar e que, por serem tão boas de experienciar e que acabam por se tornar escassas no avançar da relação, nos fazem duvidar se esta relação é realmente aquilo que queremos para nós. Isto é muito mais típico nas relações mais longas. Mas às vezes ajuda a pensar que a relação é como uma espécie de um oceano. Às vezes está calmo e tranquilo, portanto, às vezes sentimos conforto, estabilidade, segurança, e outras vezes o mar está agitado. Faz sentido isto? Portanto, qual é que é o segredo dos casais felizes? No fundo é isso que nós queremos todos saber, não é? É por isso que estamos aqui a falar sobre o que ninguém nos conta sobre casais felizes. Qual é que é o segredo dos casais felizes? Primeiro, o básico dos básicos: comunicar. Comunicar necessidades, comunicar desejos, limites, expectativas, absolutamente tudo o que for necessário comunicar. E isto é uma coisa, é logo o primeiro ponto que eu vos quero trazer e é uma coisa que muitos casais falham logo à partida. Não há comunicação, não se fala sobre o que precisamos, o que desejamos, quais são os nossos limites, o que é que esperamos para o futuro. Não se fala sobre coisas que são profundas e importantes. Mas um casal que conversa é um casal que está mais capaz de lidar com os desafios e de limar as tais arestas que falávamos sobre o backstage, sobre os bastidores. Portanto, nós precisamos de comunicar para que a nossa relação seja um bom lugar para se estar, uma relação saudável e feliz. É mesmo importante. Quero mesmo batalhar nesta questão da comunicação. Segundo, passar tempo de qualidade juntos, verdadeiramente, sabem? Verdadeiramente de qualidade. Dedicar tempo de qualidade à pessoa com quem estamos, à relação também. Isso, esse tempo de qualidade vai ser super importante, não só para mostrar que a relação é importante para nós, mas também para fazer crescer coisas que sejam importantes. Se nós não colocamos, se nós não regamos uma planta, se não a colocamos ao sol, às vezes se não a adubamos também, ela não vai crescer. Nós precisamos de lhe dar essa atenção e de lhe dar esse carinho e esse mimo que a planta precisa para poder crescer. E é exatamente isto que o tempo de qualidade faz às nossas relações. Passar tempo juntos é nada mais, nada menos do que dar atenção a essa relação e fazer com que ela cresça. E, obviamente, em terceiro lugar, tempo de qualidade com outras pessoas também, como já falamos há pouquinho. Nós precisamos de cultivar os outros planetas da nossa galáxia, passar tempo nesses outros planetas, não só para percebermos que, como já tínhamos falado, lá está, a outra pessoa não precisa de satisfazer todas as nossas necessidades, o que nos ajuda não só a cobrar menos na relação e a ressentir menos a pessoa por isso, mas também para abrir espaço para sentir saudades, que é um sentimento tão bonito e tão importante numa relação e que eu vejo tantas pessoas a descurar. A saudade, sabem? O não estar sempre perto. E até trazendo aqui a analogia da vela, que é uma coisa que eu falo muito também, quando nós temos uma vela acesa, e vamos assumir que essa vela acesa é a relação e a chama dessa relação, nós precisamos de lhe dar espaço e oxigênio para que essa vela continue, para que a chama continue acesa. Se nós tapamos a vela e se não lhe damos oxigênio, ela vai apagar. Sem oxigênio, a chama não arde. E eu gosto muito de pensar que nas relações, e a saudade é esse mesmo oxigênio, nas relações acontece o mesmo. Portanto, é importante nós termos tempo de qualidade também com outras pessoas e estar longe, um bocadinho longe, vá, da pessoa com quem estamos, para abrir esse espaço. Não só para a vela continuar a arder, como para sentir saudades, cobrar menos, ressentir menos e satisfazer outras necessidades. Tudo de bom. Mais, amor próprio. Amor próprio dentro da relação. Nós não podemos deixar de cuidar de nós só porque estamos numa relação. Nós também ensinamos os outros como queremos ser tratados através da forma como nos tratamos a nós próprios. Portanto, o amor próprio e cultivar esse amor, muitas vezes até fazendo terapia, é muito importante para que uma relação seja uma relação feliz. Quinto, saber que casais felizes também têm períodos difíceis e que isso não é o fim do mundo, só significa que a relação é humana, que a relação é saudável. É claro que nós precisamos de saber navegar as várias ondas do nosso mar, né? Mas quando o mar está mais agitado, mais revolto, é quando nós precisamos, se calhar, de
navegar essas ondas com mais mestria, né? Saber surfar essas dificuldades. Um casal feliz não é um casal que nunca discute, um casal feliz não é um casal que nunca tem conflito, um casal que está sempre bem. Na verdade, eu até acho que às vezes a estabilidade e a calmaria pode sinalizar que alguma coisa não está assim tão bem. Sabem? Estava aqui a pensar que às vezes essa estabilidade e calmaria esconde medo de mexer no que não está tão bem. Porque casais que não comunicam são casais que não estão a limar as arestas que estávamos a falar do backstage. Portanto, se calhar estão com algum medo de mexer na gaveta da tralha. E isso pode estar a sinalizar alguma coisa. Portanto, com isto quero dizer que casais felizes também têm períodos difíceis. E por fim, ainda que falte mencionar muita coisa, porque falta, acho que uma coisa muito importante para um casal se manter feliz é relativizar. Uma relação longa é uma relação onde a adversidade é reconhecida e encarada, sim, isso é super importante, mas também flexibilizada, com alguma criatividade. Saber flexibilizar, sabem? Saber com criatividade, dar a volta aos problemas. E se calhar não dar tanto palco a esses mesmos problemas, ainda que seja importante, e é sempre importante ressalvar isto para não ser mal interpretada, reconhecer e encarar esses mesmos problemas. Mas relativizar, acho que vocês percebem o que eu quero dizer. Acho que vocês percebem sim. Agora, há momentos em que faz sentido pensar, principalmente nas relações mais longas, será que eu estou feliz ou será que estou acomodado? De certeza que toda a gente já pensou isto. Não nesta relação, se calhar, mas noutras relações, ou se não pensou, certamente já ouviu esta frase. Eu não tenho bem a certeza se estou confortável ou se estou feliz na relação. E eu gostava também de dizer, e acho que é super importante, e era impossível trazer este tema sem falar sobre isto, que é nem sempre um final feliz é ficar juntos para sempre. E nós precisamos de facto de muitas vezes questionar, e reparem como estamos aqui a fechar num círculo perfeito. Reparem como a dúvida também pode ser útil para estes momentos, que é, se nós chegarmos à conclusão, através da dúvida, que estamos acomodados e que esta não está a ser uma relação que nos faça feliz, que nos preencha naquilo que nós precisamos que preencha, ou que corresponda aos nossos inegociáveis, então às vezes o final feliz é exatamente reconhecer isso e seguir cada um o seu caminho. É que muitas vezes as pessoas vivem agarradas ao medo de. E eu ouço muitas vezes isto do fracassar e do tempo perdido, da relação falhada, mas às vezes o final feliz e a melhor forma até de aproveitarmos o tempo, pegando aqui nesta questão do tempo perdido, é saber deixar o amor morrer. Deixar o amor morrer. Até vou repetir para ficar aqui bem assente. Porque a verdade é que às vezes precisamos de deixar o amor morrer para dar lugar a outros amores melhores. Faz sentido isto? Eu acho que sim. E pronto, é isto que tenho para vocês hoje. Foi intenso ou não? Eu acho que foi. Espero que este episódio tenha ajudado a espreitar um pouquinho a cortina da vida secreta dos outros casais, a refletir também sobre aqui alguns tópicos que eu achei que faziam todo o sentido como mote para iniciar este podcast e como mote para o primeiro episódio deste podcast. Quero muito saber as vossas reflexões sobre este tema. Deixem nos comentários para eu saber o que é que acharam, o que é que refletiram. Vou deixar o link para deixarem perguntas ou confissões anónimas, como já disse no início, na descrição do episódio e na descrição do podcast. Se tiverem alguma questão ou quiserem partilhar alguma coisa comigo, sabem onde me encontrar e temos na próxima semana novo episódio. Obrigada por me ouvires e beijos!